Olá, meu nome é Carlos, você está no canal HP Akhenaton. Muita gente fica impressionado com o meu jeito de pensar, com o meu jeito de tratar as situações da vida, mas quando eu digo que alguém me procura e pergunta como posso mudar a minha vida, e eu digo, não faça nada a mais do que você está fazendo. O primeiro passo é fazer uma reflexão do seu dia a dia, do que você faz no dia a dia. E aí há um excesso de afazeres. E eu trago para a pessoa a ideia de simplificar. Simplifique a sua vida. Vá se tornando minimalista, ou seja, há um excesso de objetos na sua vida que na verdade é um reflexo de um excesso de pensamento. Daí que hoje você não sabe se as ondas Wi-Fi faz mal à sua saúde, se hoje em dia, né, a tecnologia 5G realmente ela traz uma potencialidade de comunicação ou não. Mas o meu método é basicamente trazer para a pessoa a estrutura de uma reflexão em que ela se torne uma pessoa mais profunda, em que ela se torne uma pessoa mais, digamos assim, com uma condensação de energia maior. Daí que eu falo sempre para vocês sobre a economia de energia, para que você economize energia, para que quando você tiver que usar energia, direcione esta energia para o ponto correto. É como um tensionamento de um arco e a flecha. O disparo, a tentativa do disparo, no mínimo tem que ter uma direção, para que você tensione a força e a solte no momento certo. O termo soltar você já conhece, mas há um desgaste energético muito grande. A tese que eu tenho é a seguinte: estão roubando a sua atenção por um motivo específico. A humanidade hoje, digamos assim, a pandemia, né, que vivemos agora nessa época de junho ainda, os reflexos da pandemia, é engraçado que obrigou todo mundo, o planeta inteiro, a refletir. O planeta inteiro teve que fazer uma forte reflexão. E se você parar para pensar, não é o planeta Terra já mostrando o caminho que o homem já deveria ter tomado há um tempo atrás? E esse não é o caminho, não é aquilo que nós já estamos falando aqui no canal, que eu falo há um bom tempo atrás sobre economia de energia, sobre reflexão. Daí que não é fácil deduzir os passos que a humanidade vai passar, os próximos passos que irá acontecer com a humanidade. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre essa crise de 2020. E tem gente que escreve lá e fala: Carlos, como você preveu, né, tudo isso? Como você sabia que isso ia acontecer? Para qualquer um aqui do canal que pratica os exercícios, vai perceber que ao longo do tempo, com estes métodos que a gente adota aqui, vai começar a sentir o que eu estou falando. E vai perceber que há coisas no futuro que precisam ser percebidas pelas pessoas, pela humanidade, pelo planeta. Existem compensações que precisam ser feitas. Por exemplo, se de um lado há uma violência extrema, no outro tem que haver uma serenidade profunda, uma paz profunda, para que essas forças se equilibrem e esta força da violência, da maldade, não predomine no planeta. Daí quando eu falo que alguém em sua casa pode, de certa forma, ajudar muito o planeta, a pessoa não vai acreditar. E mais, não só você muda o planeta quando você muda a si mesmo. Essa frase você já conhece. Mas eu invoco você a mudar algo a mais. Aqui em casa eu tenho um local, né,
Minha companheira, a Luciana, ela conhece esse canto e ela pratica também. Chamam o campo da raiz. É um círculo na terra em que nós colocamos os pés na terra. Ali tem uma posição de yoga que a gente pratica. Ali tem um ponto que você consegue ver o nascer do sol. Então, quando está um tempo melhor, né, e não está tão frio como tem feito ultimamente, a gente faz ali um ritual de fazer os círculos com os pés para que a nossa eletrostática vá para o solo e o solo retorne, né, a graça e a energia da Mãe Terra. São coisas que, assim, eu sempre falo que você tem que arranjar tempo para você. Você tem que arranjar tempo para dedicar a este corpo energético que você tem. Você tem um corpo energético. Nesta semana, eu falei sobre o corpo místico. E é a mesma coisa, o corpo energético é este corpo que você faz, você monta ele de acordo com o seu estado de consciência, de acordo com a tua mente. Eu sempre bato na tecla da decomposição arquetípica, que é a pessoa que vai se decompondo de uma estrutura mental que tinha antes. Daí que uma pessoa encontra ela depois de um bom tempo e fala assim, nossa, cara, como você está diferente, como você, né? Mas na verdade é a pessoa que às vezes desistiu de alguns objetivos e começou a se decompor. Na verdade ela deveria se transformar e não se decompor. Decompor é aquela coisa que se decompõe da forma, mas vai criando uma forma que é uma forma reativa. Ela está acontecendo porque acontece mesmo, quando a mente, a consciência, deixa de jogar aquela energia de mantenedora, que mantém. Daí que você, nesse corpo energético, quando eu digo assim, no nosso método, não faça nada, por quê? Para que não haja este efeito reverso, que é a decomposição, que não é legal. Nós paramos no princípio assim, de autoobservação para ver o que eu me torno, o que eu sou no momento. E eu me abro a possibilidade a ser outra possibilidade melhor da que eu sou hoje. E é um tipo de processo que eu falo para você que você precisa, primeiramente, através dos podcasts aqui eu já falei, você tem que entender que estão tentando roubar o seu foco, a sua observação. Por isso a gente fica raso em tudo. A gente fica rápido no falar, em se expressar, em se comunicar, em mostrar que sabemos de alguma coisa. E esse é o nosso erro. Nós precisamos entender que nós precisamos muito, sim, de hoje mais do que nunca, de profundidade, de que algumas coisas voltem a ser sagradas, como por exemplo, a natureza. A natureza precisa urgentemente voltar a ser sagrada. E o homem perdeu o seu elo com a natureza, porque quando ele consome o planeta irresponsavelmente, ele sabe que ele está se virando as costas para o feminino, que existe dentro dele. É claro que assim, vão dizer que não, que a vida de todo mundo é a mesma coisa. Eu sempre falo aqui, não há muita diferença. Mas, se você parar para pensar, qual é a vida de uma pessoa que tem este conhecimento que a gente faz aqui? Qual é a sua energia? Qual é o seu olhar para a vida? Como as pessoas te sentem depois de um bom tempo praticando o exercício da atenção? Experimente fazer o exercício, por exemplo, do olhar magnético, deste olhar amoroso, deste olhar poderoso, né? Olhar amoroso que o Cid tanto comenta. Se vocês soubessem a profundidade disso, vocês estariam praticando agora. Sabe? Porque eu sei que muita gente aqui nem chega até aqui, gente, no canal. Nesses minutos aqui do vídeo. No final, por exemplo.
Mas eu sempre digo que eu falo é para você que chegou até aqui agora. Por favor, coloque asterístico eu me torno você agora. Eu me torno você e eu vou saber que você é um desses que chega até o final. Eu sempre faço isso que é para ver quem está acompanhando. Quero agradecer muito alguns inscritos aqui, são tantos, mas alguns se destacam por estar assistindo todos os vídeos. E eu parabenizo você que está assistindo todos os vídeos até aqui e que tem capacidade de compreender o que eu estou falando, o meu pensamento. Ok? Não mude nada, comece a fazer reflexões profundas sobre as coisas à sua volta, sobre a vida. Somente reflexão, não mude nada. A gente vai acertando tudo isso, passo a passo, pouco a pouco, ok? A cada domingo, às 2 horas da tarde, tem um vídeo aqui no canal. Os podcasts são uma coisa a acrescentar aí, que a gente vai batendo um papo. Tem um curso aí de Feng Shui, né, de purificação do lar, do ambiente, que é um curso extra que eu estou colocando aqui, uma playlist à parte. Se você quiser assistir esses podcasts sobre limpeza, de como viver bem em sua casa, vai ser legal. Você também agrega muito valor a este conhecimento dos arquétipos que a gente está falando aqui, ok? Portanto, o primeiro passo, eu sempre digo, vá simplificando as coisas da sua vida, vá diminuindo. Papéis, principalmente, é um bom reflexo disso. Quando nós temos muitos papéis, muitas contas, muitos boletos, não. É melhor a gente ter ali um bom investimento, um local para investir o nosso dinheiro e poucas contas para pagar. Higienizar a vida é muito importante para que a gente possa chegar no estágio que eu estou falando aqui, na maneira que a gente precisa para viver bem. Você quer ter uma casa? Você quer ter um carro para fazer suas coisas, para ser útil para você? Você quer... Tudo vem desse simplificar. Porque quando a gente simplifica, a gente consegue condensar energia num ponto. Seja nos nossos investimentos, seja nas nossas economias, mas gastando para todo lado. Como hoje, eu não quero que você tenha um foco. Porque quando eu tenho um foco, você economiza energia. E se você economizar demais, você não consome. Você não consome produtos. Você consome somente aquilo que você quer. Que são as coisas importantes na sua vida. E eu sei que há 3 coisas importantes, extremamente importantes na sua vida. E eu deixei para o final para falar isso para vocês. Que quando você elimina as contaminações, os venenos mentais, que hoje eles tiram sua atenção e jogam um monte de veneno, que tem cor, que tem som e hoje tem até cheiro, né? Como diz o ditado, né? Vai num shopping para você ver o cheiro que sai das lojas, para você ver se não está memorizado aí na sua cabeça. Então todo lugar trabalha com isso. No curso aqui de Feng Shui eu falo como trabalhar isso em casa, né? Para o seu benefício, para o seu bem-estar. Mas a gente fala aqui que 3 coisas são importantes: moradia, né, transporte e sabedoria. Porque com sabedoria você sabe o tipo de lazer que você quer, você sabe como fazer, você sabe como procurar, como economizar, como tudo. A casa é um ponto sagrado, que todo mundo deve sim lutar sim para ter a sua própria independência, a sua casa, sabe? Porque dentro da sua casa você pode fazer uma economia. De repente, se você vier o desemprego, você fica 1 ano, às vezes, conseguindo viver bem. Mas você precisa ter esse primeiro ponto. O transporte é esse acesso que a gente pode ter para pegar um carro, para pegar um transporte, um trem, um ônibus, e ir aonde a gente quiser, uma bicicleta, a gente que escolhe, né? Ou de carona, mas a gente tem que... Inclusive o nosso corpo, ele entra nessa parte do transporte, que é cuidar da saúde do corpo, não ser tão sedentário, não engordar demais, né? Então tem coisas que a gente trabalha aqui no canal que são imprescindíveis para esses alunos aqui que estão acompanhando mesmo a forma de pensar aqui do Carlos e que gostariam de modificar um pouco a sua vida. Eu vou encerrar aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Esse é o nosso papo de domingo
E domingo que vem, às 14 horas, tem outro vídeo aqui no canal para a gente continuar falando sobre o envenenamento mental, que é a atual playlist do momento. E a gente ir se livrando aí das contaminações. Então, neste bate-papo, agradeço a sua presença. Desejo muito que você tenha uma semana com serenidade, entenda o poder da serenidade na sua vida e, por fim, é claro, eu me torno você.